Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro PScast, um podcast feito de jovens para quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre o mundo das vendas, do marketing, de finanças e de empreendedorismo no geral. Eu sou o Bruno Guimarães, minha cor favorita é azul, meu esporte favorito é xadrez e até hoje eu não sei vender a caneta. Eu sou Rodrigo Pureza, aficionado por futebol e cinema, e ao contrário do Leonardo DiCaprio, eu não cheiro cocaína para vender. Nós seremos os seus anfitriões e hoje vamos falar um pouco sobre vendas. E para isso a gente trouxe um convidado muito especial, o nosso conselheiro, ex-PSer e fundador e diretor da Facto Consultoria, Rafael Bettiol. Se apresenta aí para nós, Rafa. Fala galera, beleza? Tudo bem? Meu nome é Rafael Bettiol, minha cor favorita é preto e eu adoro correr. E eu vou confessar aqui, eu já tomei uma dose de uísque antes de apresentar uma proposta, velho. Tenso, mas é o jogo. Rafa, a gente vai pedir agora que tu conte um pouquinho da tua história. Então, a gente quer conhecer quem é o Rafael que entrou ali na URGS com 20 anos, o que aconteceu, qual é que foi toda a trajetória que tu teve dentro até chegar onde tu tá hoje, né? Então, conta aí um pouquinho para nós o que tu fez, o que tu faz da tua vida, a gente quer te conhecer um pouco mais. Legal, cara, show de bola. Obrigado aí pelo convite, galera. Eu lembro que no final eu sempre quis fazer medicina, né? Na verdade, eu não, mas minha avó, por parte de pai, meu pai, minha mãe meio que queriam que eu fizesse medicina e eu meio que incorporei isso para mim. Aí no final, quando eu estava indo me formar, eu lembro que eu estava estudando para medicina e tal, estudando naquelas, né? Tava no terceiro ano, final de colégio, aquela loucura toda lá, bebida e pouco estudo. Só que o que acontece? Cara, eu lembro que eu conversava com meus amigos ali, tinha uns par deles que iam fazer administração. E eu falava, porra, meu, vocês estão loucos, velho. Tipo, quem quer fazer administração é porque não sabe o que quer, vocês não sabem o que quer da vida e tal. O meu fardo que eu carreguei em relação a isso é que eu fiz um ano de cursinho, né, para medicina, não passei. Aí no meio do caminho eu desisti da medicina e fui para administração, porque de fato eu não sabia o que ia fazer depois da medicina. Daí eu fui para a ADM. Foi aí que eu entrei na ADM em 2008/2, ou seja, eu fiquei um semestre sem fazer nada praticamente. Foi bom porque eu li bastante, li de tudo um pouco, li Bukowski, cara, li livro espírita, li livro sobre administração, fiz pré-cálculo, meu, para não entrar tão zerado ali na administração, se bem que a matemática da DM é mais fácil que matemática básica, né? Os engenheiros que gostam de falar isso, mas é verdade. E, cara, daí assim, o que acontece? Entrei lá no 2018/2, fiquei um semestre sem fazer nada, sem trabalhar, e aí eu conheci depois a PS lá na DM, né, da URGS. Aí eu lembro que um cara foi para a sala, eu sempre fui muito ambicioso, sempre realmente fui muito ambicioso, assim, minha relação com dinheiro, ela sempre foi muito íntima no sentido de eu querer muito dinheiro, não que eu tivesse muito dinheiro, mas eu sempre quis ter muito dinheiro. E aí eu lembro que um cara foi apresentar PS e tal, ele falou, cara, aqui é uma empresa júnior, daí você vai simular o ambiente de negócio, a gente atende microempresários, é um trabalho voluntário, mas o bom é que se você entra na PS, você já depois entra num estágio ganhando mais dinheiro. O cara meio que vendeu essa ideia, assim, de que se eu fizesse a PS, eu ia ganhar mais dinheiro lá no futuro. E, cara, o fato é que me fisgou, eu entrei na PS. Bom, resumo da história, eu fiquei 2 anos e meio da PS ganhando 0 dinheiros, né? Então, o objetivo inicial ali, ele foi completamente não alcançado. 2 anos e meio trabalhando voluntariamente para um movimento que eu amo até hoje, né? E depois que eu consegui o estágio, eu não saí ganhando, sei lá, 5 mil reais como eu achava, eu saí ganhando 900 reais, né? Então, todas as premissas que me fizeram entrar, elas não se concretizaram depois. Então, isso foi um pouquinho da minha entrada, da minha trajetória, cara, o fato de eu ter feito parte do movimento é uma parada que eu sempre comento, assim, que se não tivesse sido isso, eu não sei exatamente qual o rumo da minha carreira. Talvez eu nem tivesse meu próprio negócio hoje, se eu não tivesse passado pelo movimento, se não tivesse aprendido a dar valor para o trabalho como ele deve ser feito, né? Foi isso que eu aprendi, assim. Cara, é trabalho duro, é um trabalho genuíno, né? É saber aprender tecnicamente, é valorizar as pessoas. Então, assim, isso para mim foi uma das
melhores coisas que eu já fiz. Uma das coisas que eu aprendi também no MEG foi a destruir hotéis nos eventos. Cara, ficamos especialistas nisso. Impressionante, evento após evento, a galera detonava todos os hotéis, né? E não adiantava os coordenadores gerais falarem para não destruir, a galera ia lá, ficava todo mundo muito louco e acabava com todo o hotel, né? Beleza, uma coisa linda de se ver. Mas esse foi um dos pontos também que eu aprendi a não fazer. Mas isso é um pouquinho da minha história, da minha trajetória inicial, né? Foi o meu contato inicial aí, principalmente profissionalmente. Foi a minha primeira experiência profissional, foi o MEG, né? Então, é isso. Sabe, show. Hoje em dia, né, a gente vê que tu tá totalmente voltado para o segmento de vendas, seja com a Facto, seja ensinando o pessoal pelo teu Instagram, por exemplo. E eu queria saber quando foi que deu aquele estalo, assim. Eu sou bom nisso, é isso que eu consigo fazer, para que tu, hoje em dia, tu praticamente dedica a tua vida a isso, né? Então, quando que tu teve essa sacada, assim? É para cá que eu quero ir, é nisso que eu realmente mando bem. Legal, cara, legal. Brunão, é o seguinte, cara, foram 2 momentos que, vamos dizer assim, que eu despertei para isso, tá? O primeiro eu digo que foi inconscientemente e o segundo foi consciente. Quando eu estava na EJ, cara, eu lembro que na época a APS tinha cargos, né? Então tinha trainee, tinha consultor de projetos, tinha gerente de projetos, diretoria. E nessa época eu fiquei no trainee, depois eu fiquei 3 meses como consultor e logo eu já fui para uma gerência de projeto. E na gerência de projeto, naquela época, a gente podia fazer negociações, a gente tinha que fazer negociações. E, cara, eu era o cara que mais fechava negócio, eu era um closer muito bom naquela época já, né? E, cara, eu nunca tinha estudado, nunca tinha feito nada, eu acho que tinha um lance meio... A minha comunicação, eu fui desenvolvendo ela muito fortemente ao longo do tempo. Quando eu entrei no MEG, eu decidi que eu ia me tornar um bom comunicador, porque eu olhava as pessoas falando lá na frente, se comunicando bem, e eu modelava muito aquilo, porque eu tinha medo de me expor. Eu sempre tive muito medo de me expor, né? E daí eu meio que inconscientemente, para vencer essa barreira, eu falei, não, então eu vou me tornar uma pessoa muito boa em me comunicar. Então eu fui trabalhando bastante isso, e isso impactou bastante no meu processo de fechamento. Então, nessa época eu sempre estava no topo do ranking, tinha premiação e tal. Eu lembro que era eu, o Leonardo na época, e o Daniel Campelo, nós éramos os melhores fechadores lá. E esse foi o momento que inconscientemente eu falei, cara, legal, eu mando bem em negociações, show de bola. Só que eu não tinha clareza de que eu queria trabalhar com vendas, porque eu queria sair da PS, eu queria ter experiência em algumas empresas e meu sonho era abrir uma consultoria e eu imaginava que ia ser uma consultoria em gestão, né? Então esse era o plano. A consultoria sempre foi um plano, né? Aí depois que eu saí do movimento, assim, da PS, eu fui trabalhar em alguns locais, eu passei por um grupo, que na época é o Grupo KLP, ainda existe essa empresa, e eles tinham várias empresas lá, McDonald's, cara, Applebee's, e eles tinham uma academia chamada Companhia Atlética, que também faz parte de uma rede. E eu comecei trabalhando no Applebee's na área de marketing, que era a minha área de interesse inicial. O marketing sempre foi o meu interesse principal, tanto na faculdade, ali, de ênfase, esse tipo de coisa. Aí comecei a trabalhar no marketing e nessa área eu comecei a desenvolver uma área de relacionamento com empresas dentro da empresa lá, na época trabalhando para a marca Applebee's, né? E depois o meu diretor chegou para mim e foi muito engraçado, porque uma semana antes do meu diretor me fazer essa proposta, eu tinha conversado com ele, eu falei, cara, eu não quero trabalhar com vendas, essa parte de relacionamento é uma parte que eu não gosto muito de trabalhar e tal, não, a coisa não funciona, e eu acho que ele ignorou completamente o que eu falei, porque na semana seguinte ele falou, cara, é o seguinte, nós temos uma área de vendas lá na Companhia Atlética, a parada nunca deu certo, a gente está há 3 anos com a operação, tomando prejuízo, a gente precisa de alguém para tocar a equipe de vendas lá e eu acho que tu é o cara certo para fazer isso. Eu falei, cara, mas aqui eu odeio vendas e tal. E daí ele falou, não, cara, vai por mim, eu estou enxergando uma coisa que tu não está enxergando. E acredita em mim, acredita em ti, vai lá. E foi aquele lance meio Ambev da vida, né, meu? Larga o cara lá com um objetivo, meio sem estrutura e o cara faz alguma coisa. Cara, e aí foi aí que virou a chave. Por quê? Aí eu me dei conta que eu tinha competências realmente muito importantes, que elas impactavam no meu modo de liderar as pessoas, no meu modo de interagir, de persuadir as pessoas, e que isso era muito importante para uma área de vendas.
E foi uma experiência muito massa, porque, cara, a gente entregou os maiores resultados da história na época para aquela operação, e até hoje foram os maiores, até hoje ninguém nunca entregou, e não foi por minha causa necessariamente, a gente tinha um time muito bom também, e isso contribuiu demais. Mas aí foi, cara, virou a chave. Eu entendi que sim, vendas era o que eu deveria fazer. Cara, eu ganhei bastante dinheiro fazendo isso também, então casou muito com a minha ambição, né? Como eu comentei lá, eu sempre fui um cara ambicioso, queria fazer dinheiro, fazer patrimônio enfim, casou as coisas, né? Então aí virou a minha chave 100% e daí para frente eu só trabalhei em área comercial até abrir a Facto. Pô, e é um sentimento meio viciante, assim, né? É o que eu senti mais entrando no movimento, que é quando tu tá fechando uma negociação, quando tu tá vendendo pelas primeiras vezes, parece uma coisa meio uma droga, assim, sabe? Tu faz a primeira vez e aí dá certo e a adrenalina foi lá no alto, tu tá todo cagado, assim, e aí depois tu tenta de novo e a coisa dá certo de novo, e aí tu pensa, puta, eu sou bom, não quero mais parar, tá dando certo, e aquilo ali, não sei, não é só ego, assim, mas ele te alimenta de uma maneira, ele te dá uma fome que tu quer estar cada vez mais fazendo isso, assim, se tu vendeu 10, tu quer vender 20, parece que isso não sai da tua cabeça, assim, sabe? E que cada vez te embriaga mais, te envolve mais. Bah, eu acho muito louco essa sensação e que eu não sei tu, mas eu não consegui encontrar em outras áreas, assim, sabe? Tu pode entregar um projeto bom, a sensação vai ser foda, mas, cara, quando tem uma pessoa que antes tu não conhecia, essa pessoa confiou em ti, ela assinou um contrato, todo aquele esforço, assim, ele foi pra frente, putz, eu acho isso aí não tem preço, assim. Cara, e gerente comercial também consegue pegar mais gente, né? Vamos ser bem sinceros. O cara fica mais bonito, né? Com um pouco mais de dinheiro na carteira. E lábia também, né, o Betiol? Oi? E lábia também, né? É verdade, o cara é verdade, essa é a parte mais importante, cara, essa é a parte mais importante, a persuasão avançada, né? Você pega mais gente, cara, com certeza. Vou ser sincero aqui, eu tinha vários amigos, assim, cara, os caras eram, pelo amor de Deus, cara, era o cão chupando manga, assim, era o rascunho do demônios, cara, mas tinha umas lábias boas, cara, e pegava gente bonita, assim, sabe? Tipo, mano, eu ficava indignado, eu falava, mano, você é feio demais, cara, mas que porra é essa? E os caras pegavam, pô. É persuasão avançada, né? Convencimento. E, ô Betiol, tu falou que tu teve várias experiências com marketing, com vendas, né? E qual é que foi o caminho para tu entender que, quero fazer consultoria, mas aí eu vou lá e vou fundar a Facto? Porque tu também trabalhou como sócio-diretor na Focus, né? E tu trabalhou na Prudential Financial, e aí eu queria entender como é que tu tomou essa decisão, por que tu escolheu fundar a Facto, Betiol? Cara, a consultoria sempre foi um plano, né? Então, todas as decisões que eu fui... Isso é um ponto legal, assim, uma característica minha em relação a objetivos, né? Cara, eu sempre fui um cara que eu delimito os meus objetivos olhando no médio e longo prazo e eu tomo decisões de curto prazo, naturalmente, para fazer a coisa acontecer. Então, a consultoria, desde que eu saí da PS, eu tinha certeza que eu ia abrir. Era certo, né? Aí, depois que eu entrei no mundo das vendas, eu comecei a trabalhar, porque eu trabalhei no Grupo KLP, depois eu trabalhei um ano numa conveniada da Fundação Getúlio Vargas aqui em Porto Alegre, para justamente estruturar do zero uma área comercial, porque eles não tinham uma área comercial, porque a FGV sempre foi muito comprada, só que o mercado foi mudando e a gente precisou trabalhar. Aí, cara, quando eu tive essa experiência na FGV, que foi um ano de trabalho bem intenso, depois eu fui para a Prudential, como você comentou, cara, eu tive certeza. Eu falei, cara, tem um gap de mercado para as médias empresas, aí, pequenas empresas, né? Pequena empresa é uma empresa que fatura seus múltiplos milhões no ano, né? Não é a microempresa. E, cara, tem um gap grande. Os caras não sabem estruturar área de vendas, não sabem estruturar uma equipe comercial. E, cara, daí foi que caiu a ficha. Aí, nessa fase, eu acabei, antes de... E assim, ó, as minhas experiências nas vendas, fora na época da PS, que eu realmente fiz uma venda direta, negociei, fui bem, modéstia à parte, mas, cara, eu acabei gerenciando vendas. Eu entrei em posições gerenciais de cara. E então, assim, por mais que eu tivesse a interação na ponta, muitas vezes, para dar suporte na equipe, não era a mesma coisa que estar no campo de batalha. Aí me surgiu essa oportunidade de trabalhar como corretor lá na Prudential, que, cara, daí foi a venda raiz mesmo, né, de porta em porta, quase que literalmente, você tem que
você precisa captar muito agressivamente para fazer um resultado, né? É uma situação bem desafiadora. Tinha uma remuneração muito agressiva também, que deu para remunerar bem. Então, cara, foi mais ou menos isso. Então, eu tomei essa decisão de ir para a Prudential, por exemplo, trabalhar como corretor lá, porque, cara, eu falei, ponto 1, é uma oportunidade muito boa de ganhar dinheiro, como eu comentei de novo, né? Tem um vínculo com o meu perfil de ambição. E ponto 2, eu não tinha tido uma experiência raiz de venda mesmo. Eu falei, cara, como é que eu vou abrir a minha consultoria se eu não vou estar no campo de batalha? E eu quis pagar para ver. Então, eu fiquei praticamente 2 anos ali, praticamente. Aí, depois, saí da Prudential. Essa fase foi uma fase de 6 meses junto com a Fox. Foi um processo que eu chamo de incubação da Facto, porque lá dentro nós criamos a Focus Sales. O Wagner é o meu amigo, ele é um amigão meu. A gente sempre quis trabalhar junto e a gente fez essa experiência aí por 6 meses. Incubei a Facto lá dentro. A Facto ganhou um corpo e aí eu pude, vamos dizer assim, alçar voo solo, né? Daí depois foi aí na metade de 2018, ali por agosto, setembro, aí efetivamente a Facto surgiu. Então essa foi mais ou menos a timeline, né? Mas a consultoria sempre foi um alvo e ela se concretizou, né? Graças a Deus a gente está há 2 anos e meio aí, vamos fechar 3 anos logo mais. Bons clientes, bons casos de sucesso, crescendo. Então, graças a Deus deu tudo certo. Tá, Betiol, vamos lá. Agora a gente vai estar falando com o pessoal que está especificamente no MEG agora. Então, entrou na faculdade, está no primeiro ponto assim, de venda dele. Ele está numa empresa júnior. Vamos focar especialmente naquela que já não está bem estruturada, assim, não tem uma estrutura sólida em termos comerciais. E o cara quer começar a vender, tá? Mas o cara é igual aqueles teus amigos que tu falou, ele é feio igual o cão, não sabe se comunicar direito. O que ele precisa e não entende nada de processo de venda, assim. O que ele precisa para dar o primeiro passo dele e começar a vender? Legal, cara, legal. Vamos lá. A primeira coisa mesmo, tá? Se não há estrutura, a gente tem que necessariamente pensar nessa estrutura. Justamente a quebra de resultado de vendas, as empresas que dão um resultado de merda em vendas, a empresa que não consegue performar, a pessoa que não consegue performar, normalmente, tá? Eu não vou ser generalista e tipo assim, dizer que em 100% dos casos, mas, mais de 90% dos casos é porque não tem um processo estruturado, não tem uma linha de raciocínio estruturada, tá? Então, a primeira coisa é voltar para a base, é olhar para isso. Olha, não tem uma base, cara, ok, então já sabe por onde começar. Vamos estruturar essa base. Começar a estruturar funilzinho de vendas. Cara, como é que eu faço para captar? Depois que eu capto, qual que é o passo 1? Eu vou para uma reunião de diagnóstico, eu consigo vender direto. A gente tem que fazer um estudo do modelo de negócio para entender como enquadrar o modelo. Se a gente está falando de uma consultoria, vamos pegar assim, né? Estamos falando daqui a pouco para EJs, né? Cara, a EJ, em 100% dos casos, tá? Eu não vou, eu duvido que eu vá errar, assim, né? Ou 99,9%, a gente encaixa um modelo de venda consultiva, que é o modelo clássico, onde você tem um diagnóstico e depois você apresenta uma proposta. Sim. Então, esse é o passo 1. Cara, olha essa estrutura, né? E desenha o passo a passo. Você precisa ter esse passo a passo. Porque você não consegue melhorar a sua comunicação se você não tiver um passo a passo definido. Porque as pessoas, quando não têm uma estrutura definida, elas ficam com medo, porque elas não sabem qual é o próximo passo. A gente não sabe para onde pisar. Como é que eu vou dar uma direção para o meu cliente de forma segura? Como é que eu vou me comunicar com o meu cliente de forma segura se eu não sei qual é o próximo passo? Então, para mim, essa é a raiz de todos os problemas, ou da maioria dos problemas. Não ter uma linha de raciocínio pré-estabelecida. Não, eu acho que é o que ajuda muito a PS, assim, hoje em dia, falando especificamente dela, né, em termos de venda. Pode entrar na empresa faz uma semana, mas como a gente tem um processo bem definido lá dentro, cara, se na pior das hipóteses, pô, o closer ficou doente no dia, a reunião tá marcada, falta 5 minutos, não dá para cancelar, tu consegue pegar o Uber, inclusive já aconteceu comigo, tu consegue pegar o Uber sozinho, ir para lá, o PowerPoint ele tá montado de uma maneira que tu entende o que tu sabe fazer, e o próximo passo ele
tá bem claro. Claro, tu não vai mandar bem na primeira vez, mas tu tá sabendo para onde ir, né? O PowerPoint, por si só, ele já tem uma linha lógica que facilita o teu trabalho, mas, assim, beleza. A gente parte do processo comercial mais definido, mas e pro cara mesmo? Se o cara ou a guria, né, eles querem vender melhor, cara, qual é a primeira dica, assim, que tu dá? Eu tinha lido um pouquinho que fala da lei da congruência, né? Dos Segredos do Lobo, que é o cara se vestir bem, assim, melhorar a latinha, né? Que tu quer passar a imagem que é aquilo que tu quer fazer, né? Então, tu tem que se vestir como um consultor se tu quiser passar a confiança de um consultor. Mas, além disso, assim, como é que ele se arruma para dar os primeiros passos? E até coisas que não envolvem o físico dele, mas a comunicação também, como é que ele se porta. Legal, cara, show. Cara, esse ponto da comunicação, para mim, é um ponto fundamental, assim, eu vejo que muitas vezes a gente acaba não explorando o potencial máximo do nosso serviço ou do produto, porque a nossa comunicação, às vezes, ela é ruim, né? Então, vamos lá, tirando esses aspectos mais visuais, que é, de fato, se vestir de forma adequada, e o se vestir de forma adequada, abrindo um parênteses, é tipo assim, cara, entende o teu público e se veste de uma forma parecida com que o teu público se veste, se esse for a tua intenção, né? Se a tua intenção é criar o máximo de conexão. Dá uma estudada no perfil da pessoa, no público, e daí você busca a conexão através disso, tá? Mas o processo de comunicação, para mim, ele é muito importante, porque através da comunicação a gente consegue aumentar ou reduzir o nosso nível de autoridade. Então, uma das coisas que eu costumo colocar para a galera que quer desenvolver a comunicação, primeira coisa, como que eu, assim, o nosso instinto, ele fica nos mandando uma série de mensagens, ele fica dizendo assim, cara, esse cara tá dando migué, essa mina aqui tá falando besteira, tipo, o tempo todo, né, cara? Tipo assim, passando informações não conscientes para que a gente tome avaliações muito rápidas, para que a gente tome decisões rápidas. Então, o que acontece? Se a gente tem uma comunicação muito travada, né, principalmente quando a gente está apresentando uma proposta comercial no momento, vamos dizer assim, de persuasão, o nosso instinto, ele levanta uma pulga atrás da orelha. Ele fala assim, essa pessoa tá... Assim, eu vou simular como se fosse o nosso cérebro falando, cara, a comunicação dessa pessoa está travada, essa pessoa repete muito palavras, ela tem pouco vocabulário, ela tem vício de linguagem, ela fala no gerúndio. Então, isso tudo são coisas que estão no inconsciente que reduzem o nosso nível de autoridade. Então, um dos aspectos essenciais para melhorar a comunicação é melhorar repertório. O que é melhorar o repertório? Cara, é vocabulário. Como é que eu torno a minha fala mais fluida? Primeiro, eu preciso ter um vocabulário muito legal, eu preciso ter um vocabulário amplo. Porque o que é um vício de linguagem? Tipo assim, né, cara, isso daí tu tá buscando palavra na tua cabeça para falar. É basicamente isso. Então, primeira coisa é repertório. Como que faz isso? Leitura, velho. A galera, não é só leitura, mas assim, a leitura para mim, na minha opinião, é um dos principais, tá? Porque você lê, você tem o contato visual e auditivo ao mesmo tempo. Porque à medida que você está lendo, obviamente com os teus olhos, né? Você está replicando essa palavra na sua cabeça. Então, você grava de forma muito mais intensiva. Só que, cara, tem podcast. Esse podcast aqui, por exemplo, é uma forma de obter vocabulário. Tem vídeo. Então, assim, hoje não tem desculpa para quem quer aumentar repertório. Ou você lê, não tenho tempo. Cara, duvido que você não vai ter tempo. Acorda um pouquinho antes, 20 minutos antes, e lê uma porra de um livro, entendeu? Ou escuta 20 minutos numa bosta de um podcast. Isso eu fico puto, que às vezes a galera fica terceirizando, dando desculpa, E talvez você esteja escutando isso aí, falando, o Betial é fácil, né, pro Betial falar. Não é fácil não, cara. Tem que acordar às vezes 5 da manhã, velho. Então, pode botar a porra aí do livro na mão, põe o fone na orelha e escuta aí 20 minutinhos, cara. Não tem perdão. Então, essa é uma das principais formas. É rápido de fazer isso? Não. Forma 2, cara, role-playing, ou seja, ensaio. Coloca na frente do espelho um discurso que você quer fazer e replica esse discurso. Replica mais de uma vez. Ensaia uma apresentação da faculdade. Quantas vezes você ensaiou em apresentação de faculdade? Quantas vezes? Eu lembro que a minha primeira apresentação de faculdade, eu fiquei, cara, juro por Deus, eu fiquei a madrugada inteira ensaiando e decorando todo o texto que eu tinha que falar. Chegou na hora, eu sabia todas as palavras que eu ia usar. Tanto é que na hora que os colegas meus iam falar, eu ficava interrompendo porque eles ficavam gaguejando, eu tentava falar, explicar, a professora falou, então fala tudo você aí, Rafael. Fala tudo você que você quer falar. Aí ela me xingou, eu lembro, era Joyce o nome dela.
Então, assim, cara, role-playing, põe na frente do espelho, ensaia, filma, grava e se escuta. Essas são ferramentas importantes para a comunicação. Então, ponto 0, né? Congruência de comunicação. Alinhar bem fala, tom de voz, linguagem de corpo, isso é ponto fundamental. E é fascinante, né? Se tu pega o exemplo contrário, assim, cara, tu pode estar conversando com uma pessoa, não precisa nem ser em vendas, e a pessoa, ela tá falando algo que faz muito sentido, só que como ela se comunica de um jeito estranho, parece que tu tem um alerta vermelho, assim, gigante na tua cabeça falando, eu não vou prestar atenção nesse pateta. Porque tu tá muito preocupado em olhar porque a pessoa tá deixando a desejar do que efetivamente no que ela tá te mostrando no argumento lógico. Inclusive, eu tinha dado uma lida sobre isso, que a gente não consegue acompanhar muito bem os argumentos lógicos da melhor maneira possível. A gente é muito mais persuadido, por exemplo, por tom de voz do que pela mensagem que a pessoa tá passando. E aí, outro exemplo disso também é verdade. O cara, ele pode estar te metendo o maior golpe do mundo se ele fala com confiança, cara. A ideia passa, assim, tu acredita na pessoa. Isso acontece muito na faculdade também. Tu falou de trabalho da faculdade. Cara, às vezes a gente fez o trabalho de última hora, a gente não sabe o que a gente está falando, a gente puxa uma referenciazinha de livro da cabeça, assim, fica meia hora falando qualquer coisa só na improvisação, só que tu tá falando tão confiante que as pessoas estão seguindo a tua ideia, assim. E só se alguém parar para ler realmente o que tu falou, que vai ver que tem uma incongruência muito grande aí, mas se tu seguir falando, a coisa só vai. Exato. E Betio, isso tu também pode usar em várias áreas da tua vida, querendo ou não, né? Porque a comunicação é um meio muito importante, tanto em trabalho, tanto comunicação dentro da tua casa, como com tua família, tua esposa. E aí também eu já aproveito para te perguntar o quanto que a comunicação corporal é importante na hora da venda, porque na fala e no tom de voz tu consegue controlar, mas a comunicação corporal, como é que a gente estuda isso, como é que a gente entende, como é que a gente aprende isso e como é que a gente vai estar usando isso no nosso dia a dia? Legal, cara. Teve uma época bem no início da Facto ali, hoje eu até reduzi bastante isso, mas eu treinei algumas pessoas que estavam na faculdade, pessoas que queriam passar em processos seletivos nas Big Four, né, nas grandes consultorias, Bain Company, McKinsey, BCG, por aí vai. E uma das coisas que eu ensinava para a galera, a mentoria, era a mentoria voltada para melhorar o processo de comunicação, justamente porque tinha uma fase, dentro do processo seletivo tinha uma fase lá que era a fase do fit, né? E para mim é muito inteligente isso, porque não adianta só a pessoa ter raciocínio lógico, né? Ela performar bem no raciocínio lógico se ela não tem uma inteligência interrelacional, né? A capacidade de envolver as pessoas, porque ele ia ter que lidar com o cliente. E uma das coisas que eu trabalhava muito com a galera era a congruência entre os 3 níveis de comunicação, verbal, vocal e corporal. Então, cara, o nível corporal, ele é tão importante quanto o nível vocal e verbal. Tá? Vocal é o tom de voz. Porque à medida que a gente está se comunicando, tipo assim, agora, a pessoa ela não está nos enxergando aqui, né? Ela está sendo impactada pelo nosso tom de voz e pela nossa verbalização. Verbalização, ela impacta um nível mais racional, o tom de voz entra no nível um pouco mais emocional. Aonde entra o corporal nas negociações, ou por vídeo ou presencialmente? Cara, impacta muito no nosso aspecto instintivo. O ser humano, ele é uma máquina programada para detectar perigo. Então, através dos movimentos do corpo, a gente detecta ou perigo ou inautenticidade. Então, a forma como o nosso corpo se mexe também vai contribuir para que aquela pessoa entenda de forma mais adequada ou não a minha mensagem. Então, uma dica importante para quem quer, vamos dizer assim, melhorar a sua linguagem corporal é manter uma postura mais ereta, um peito mais aberto durante a apresentação de uma proposta, né? Você, à medida que estiver se comunicando com a pessoa, vai fazer leves movimentos com a sua cabeça. Quando você for fazer uma afirmação, quando você afirma algo, você mexe a sua cabeça num tom de afirmação. Você vai mexer as suas mãos de forma cadenciada, não é aquela coisa tipo italiano, né, meu, que fica, vou passar minha mão, vou dar na cara do cliente com a mão, ficar falando sem parar, né, velho? Tipo, não é por aí. Mas você vai movimentar as suas mãos de forma que elas também conversem com a mensagem que você está passando. Agora a galera não está me vendo aqui, mas 2 dicas importantes: é manter o peito mais aberto, ombros mais eretos, numa posição de confiança, movimentar a sua cabeça em tom afirmativo quando você estiver trazendo argumentos dos quais você quer que a pessoa
acredite ou você quer que a pessoa compre a sua ideia, então você faz movimentos mais afirmativos com a cabeça, de forma leve, e movimentar leve com as mãos, né, para que a pessoa se envolva, se sinta envolvida. Isso transmite confiança, transmite domínio, né? Então, esses são aspectos importantes para você prestar atenção nas negociações. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, então. Tirando todo o conhecimento que tu aprendeu, a gente sabe que ele tanto é usado para vender, mas ele é usado em qualquer interação social da vida, né? E aí, quando que tu já usou ele em uma situação que não era para vender, mas ou para ganhar um benefício social, um benefício pessoal, ou para desviar de uma situação que tava dando uma merda gigantesca, assim, e tu precisou dar uma improvisada? Eita! Pô, cara, isso aí é muito louco, assim. Eu vou contar uma história uma vez que aconteceu, que foi o seguinte, ó. Eu tava dirigindo ali na Princesa Isabel, tem uma avenida chamada Princesa Isabel aqui em Porto Alegre, ali pelos arredores, tá? Não me lembro exatamente a rua, se era São Manuel, alguma coisa assim. Eram 3 faixas na rua, eu estava na faixa do meio e eu decidi fazer uma conversão à esquerda. E, cara, por algum motivo, eu peguei uma moto no ponto cego. Eu tava na época, a Rafa, que hoje é minha esposa, a gente namorava, né? E aí, ela só falou assim, a moto! E, meu, eu só olhei pra trás, velho, e tinha 2 caras rolando na rua, assim, ó. Cara, eu fiquei apavorado, eu parei o carro, mano. Parei o carro na hora. E, meu, cara, foi muito engraçado, porque os caras rolaram, assim, meu. Eu tô falando sério, eles rolaram, e eu acho que eles rolaram e já saíram correndo, sabe? Imagina o cara rolando no chão, assim, dando cambalhota no chão e meio que levanta e já sai correndo, assim. Cara, foi isso que aconteceu. Eu parei o carro, os caras vieram correndo na minha direção. Meu, basicamente o que eu fiz, assim, foi o seguinte, cara, calma. Tipo, meti as 2 mãos na frente, assim, meu, eu fiz errado, tá certo, a culpa é minha, assim, sabe? Então foi um misto de pavor, uma linguagem corporal de pavor, de perdão, de, tipo, defesa, tudo ao mesmo tempo, assim. E os caras só queriam escutar aquilo, porque eles acharam que eu ia fugir, tá ligado? Então eu já levantei as mãos pra cima, assim, tipo assim, cara, me fudi, tá ligado? Tô fudido, mano. Tô preso, tá ligado? Levantei pra cima, quase deitei no chão e os caras se acalmaram na hora, porque eu achei que eu ia tomar um reto ali, cara. O cara que tava vindo na frente era ele e o irmão, mano. Eu falei, mano, eu vou tomar um retão, eu vou deixar aberto, porque eu até mereci, né, meu? Fui maneta pra caralho aqui, quase matei os caras. E, mano, daí eu botei a mão pra frente, pra cima, assim, não, calma, meu, tá tudo certo, eu que fiz o erro, tá tudo certo, meu. Os caras se acalmaram e tal, e meio que, porra, foi muito tranquilo, assim. Então foi uma situação que agora eu nem... você perguntou isso, ela meio que pulou na minha cabeça, né? Uma memória muito forte que eu tenho. Sim. Cara, foi totalmente instintivo, né, meu? Não foi nada pensado, nada planejado, né? Então, foi uma parada muito louca, assim, uma situação de tensão na qual eu acabei me livrando, tá? Teve uma outra, cara, que agora que eu contei, eu me lembrei, e essa sim foi consciente, que é bem rápido, tá? Foi o seguinte, eu tava na praia, eu tava lá em Garopaba, e eu lembro que a gente foi estacionar o carro, a gente queria estacionar o carro, tava tudo lotado do lado, né? E tinha uma fila de carro atrás, tava bem congestionado. Aí eu lembro que eu devia estar a uns 100 metros da praia, aí achei uma vaga, fiquei esperando um carro sair. Eu fiquei acho que uns 2 minutos esperando um infeliz sair dali, meu, que tava manobrando, tava apertado. Ficou uns 2 minutos parado e tinha uns carros atrás de mim, né? E aí o que aconteceu? Um casal de amigos meus que estavam atrás do carro, eles já tinham descido e eles acharam uma vaga lá na frente, lá que tinha um carro saído. E aí o que eles fizeram? Eles falaram, chega aí, Rafael, pode vir aí estacionar na frente. Porra, eu saí, né? Em vez de estacionar naquela vaga que o carro tinha acabado de sair, eu fui lá para frente para estacionar. O que aconteceu, velho? O cara de trás, ele colou o carro na minha traseira, quando eu tinha ido para estacionar, e ele não saiu, porque ele ficou puto que eu demorei para estacionar no outro, e eu não estacionei no outro e fui estacionar na que estava mais perto da praia. E aí o filho da mãe colou o carro na traseira. Mano. Aí o meu amigo e a namorada dele meio que, pô, cara, sai daí, não sei o que e tal, pô, dá licença, tipo assim, meio que entrando num conflito, assim, né, cara? Eu, pá, que droga. E eu olhei no retrovisor, mano, o cara era gigante que tava no carro. Ele era gigante, ele era uma mistura de maromba com um cara que parece que come lasanha no café da manhã todo dia. Era uma parada assim, velho, tipo, tal, esse cara parecia um urso, tá ligado? Eu, meu, é real, oficial. E o que eu fiz? Eu falei, mano, eu vou tentar uma técnica aqui que eu aprendi lá na PNL, eu vou tentar. Meu, eu abri a porta do carro assim, eu fiz aquela cara que eu ia matar o louco, velho. Eu abri assim, ó, meu, eu mirrado do jeito que eu sou, o cara parecia um urso, né? Até parece, eu ia morrer se ele quisesse me bater.
Cara, eu abri a porta, assim, levantei rápido, assim, com uma cara fechada. Eu meti a cara no vidro do cara e falei, Mal, cara, por favor, cara, desculpa, não queria atrapalhar o teu dia, velho, mas me ajuda com isso, por favor, meu. Me dá essa mão, dá essa ré para mim, por gentileza. Aí o cara chegou, meu, ele me olhou assim, descruzou o braço, porra, não sei o que, deu ré, meu. Mano, eu falei, cara, eu sou foda, mano. PNL na veia, velho. Porque o que aconteceu, velho? Eu gerei uma incongruência no cara, né, meu? Eu parecia que eu ia dar uma pedrada, o cara pode, pô, esse louco tá com uma arma aí, não sei. E eu fui no vidro dele e ele tava esperando que eu fosse xingar ou fazer alguma coisa. E eu, pô, meu, por favor, velho, me ajuda aí, meu. Tipo assim, tri tranquilo, sotaque paulista. E o cara, sabe, gerou uma incongruência. Então, isso é o que a gente chama de técnica de cortina de fumaça. Isso é muito massa também. E, às vezes, pela incongruência que você gera com a pessoa, você consegue manipular ela, conduzir ela, né? Então, isso é interessante. Bom, Betiol, agora a gente falou um pouquinho do que é necessário para começar a vender, principalmente em relação à empresa júnior, né? Estou começando uma empresa júnior e aí eu estou entrando naquele mercado, estou entrando ali, e aí a partir disso eu já passei 2 anos numa empresa júnior e eu quero entrar numa área comercial, quero começar a trabalhar nessa área comercial. Para ti, Betiol, o que eu preciso para trabalhar nessa área comercial? O que eu preciso desenvolver? Quais são as skills que eu preciso ter desenvolvido nesses 2 anos de empresa júnior? E quais são as minhas características em relação a comando de equipe, gerenciamento de equipe, como é que eu controlo isso e como é que eu aprendo esse tipo de coisa? Tá, legal. Cara, três skills, assim, que eu entendo que são fundamentais, tá? Ponto 1, disciplina. Cara, se não tiver disciplina, dificilmente pode performar bem por um tempo, mas não sustenta, tá? Não traz consistência. Disciplina é a capacidade do cara fazer aquilo que tem que ser feito todos os dias, seguir processo, registrar. Tem muita gente que relaciona bons vendedores, boas vendedoras com aquelas pessoas que se comunicam bem, mas, cara, não é sempre assim. A comunicação é uma skill importante, é uma skill que faz sentido, sem sombra de dúvida, mas, cara, se não tiver disciplina, se não tiver a capacidade de trabalhar com os controles, com as rotinas, com as atividades, a parada não tem consistência. Então, só comunicação não faz bons vendedores, tá? Isso é um ponto 1. Então, disciplina é a competência número 1. Ponto 2, resiliência. Por quê? É um processo, muitas vezes, principalmente para a galera que vai iniciar a carreira, às vezes começa como pré-vendas, né, SDR. Cara, tem que ter um nível de resiliência, cara, porque tem um alto nível de rejeição nesse processo. Então, se a gente desiste fácil, para de executar, a coisa não vai acontecer. Tem que estar preparado, tem que estar preparada para lidar com a rejeição, né? Cara, tem uma porra de uma obra aqui. Vocês estão escutando esse barulho aqui? Nossa, tá saindo de fundinho. Tá saindo um pouquinho. Pariu. Mas, cara, então, eu acho que eles estão serrando o prédio inteiro, mano. Puta que pariu, cara. Mas tá bom. Então, resiliência é o ponto 2, assim, eu acho que isso é muito importante. Cara, ponto 3 é o que eu chamo de crença, que é, cara, ter um propósito muito bem estabelecido, primeiro, para você estar fazendo aquela atividade. Por que faz sentido para a pessoa entrar nas vendas? Né? Por que você quer vender? Né? Por que você gosta de vender? Entende bem isso, entende como isso faz sentido para a tua carreira. Então, as coisas, na minha opinião, elas têm que estar interconectadas. Você não precisa ter um planejamento da sua vida inteira para as coisas fazerem sentido, mas, cara, por que faz sentido eu ficar 6 meses aqui trabalhando como vendedor, como vendedora? Isso é o propósito por si só, né? O meu propósito de estar naquela função. E ponto 2, é a crença no produto e no serviço que a gente está vendendo. Então, cara, por que faz sentido eu vender esse produto? Por que ele é bom? Quanto que eu acredito? Quanto que eu vejo que ele impacta na vida das pessoas? Quanto que eu vejo que ele faz diferença para o consumidor? É um produto de qualidade, não é? Então, esse lance da crença, para mim, é uma parada que pega muito, porque às vezes a resiliência baixa, às vezes a disciplina dá uma estremecida, mas a crença, ela te puxa de volta para o centro. Né? Então, eu diria que Sim. Esses são, assim, valores ou competências de base para que a gente consiga ter uma consistência ao longo do tempo, tá? Seja nas vendas, seja para praticar um esporte, né? Que a gente vê muito isso na prática esportiva e por aí vai. E uma coisa que eu acho que é legal também é que a gente não pode se prender, né, ao fato de que existe um perfil específico para vendedor. Quando a gente fala aqui, parece que a gente cria o perfil daquele vendedor que é parecido com o Jake Gyllenhaal no filme lá Amor e Outras Drogas, né? Que o cara é o vendedor máximo, assim, ele vende aparelho eletrônico, vende produto farmacêutico, vende Viagra, vende tudo, e ele é aquele cara que tá andando sempre de terno, com a camisa para dentro da calça. Mas se a gente retomar lá atrás o que a gente falou,
que é tu tá conectado com o teu público, pô, tu pega aqueles caras em loja de skate do shopping, por exemplo, assim. Cara, eles não são esse tipo de vendedor, sabe? Eles estão vestidos exatamente como o público dele, uma camiseta larga, uma bermuda largona, o tênis de skatista, e eles performam tão bem, se não mais, sabe? Porque eles já estão conectados com o pessoal que eles estão falando. Então, por mais que tu não atenda determinado tipo de público, eu acho que também não é um fator limitante, assim. Tem o teu público e muitas vezes relacionado àquilo que tu gosta, porque tu te veste para querendo ou não querendo fazer isso, tu te veste para passar uma imagem assim e revelar os teus gostos por meio do teu estilo. E isso acaba combinando com alguém, sabe? Independente do que tu tá vendendo, é só ter esse apreço pelo produto também. Já juntando isso com o que o Bruno tá falando, né? Acho que o produto é a parte mais importante, né? Então, tu tem um conhecimento sobre o produto. Acho que vocês dois já sentiram quando vocês foram comprar, seja um celular ou seja uma roupa, o que te convenceu a comprar, além de tu já ter pesquisado um pouco sobre o produto que tu ia comprar, sobre o serviço que tu ia estar comprando naquele determinado momento, é o conhecimento do vendedor sobre aquele determinado produto. Eu, por exemplo, já comprei jogo de PlayStation, por exemplo, não sabia absolutamente nada, e o cara me vendeu de uma forma que ele conhecia, ele já tinha jogado, ele sabia todas as skills que eles precisava usar, ele já lá sabia as roupas que eles precisavam comprar, quais as armas que tinha no jogo, e isso é muito legal do vendedor, né? Eu acho que o que o vendedor mais precisa ter é o conhecimento técnico sobre o produto que ele está vendendo, sobre o serviço, né, Betchol? Muito, cara, muito. Se não entende do produto e do serviço, não desperta autoridade. Isso que você falou é fundamental, pelo seguinte, cara, principalmente na venda consultiva, que é o nosso caso aqui, que a gente está também trazendo como pano de fundo, cara, a venda consultiva, ela parte da premissa que os vendedores são especialistas, né? Então, assim, hoje no meu negócio, cara, quando a gente senta para fazer uma reunião de diagnóstico com o cliente, uma reunião de proposta, cara, é a gente que manda, porque nós somos os especialistas via de regra. Né? Significa que a gente vai fechar todas as propostas? Lógico que não. Mas eu tenho certeza absoluta que a pessoa que conversa conosco, ou com vocês aí também que estão na EJ representando o serviço de vocês, cara, a sensação que eu quero causar é o seguinte, olha, putz, essa pessoa manja muito disso que ela está falando. Até assim, ó, eu não consigo pagar isso, mas realmente, se eu comprasse, eu sei que ia dar efeito. Então, é isso, né? É se posicionar como especialista. E para ser especialista, literalmente, você tem que conhecer e dominar, né? Então, foi uma inserção muito legal da sua parte, Pureza. Eu acho que fica até uma dica, assim, para quem está em empresa júnior agora, que em algumas empresas júniores, né, não todas, mas tem uma crença de que quem está indo para a área comercial, isso aconteceu um pouco na PS até, por mais que todo mundo seja consultor, quem está indo para a área comercial não é a pessoa que tem que saber tanto de projetos, você tem que saber mais sobre comercial. Cara, é justamente o contrário, assim. Eu acho que se tu quer ir para a área comercial, uma das tuas primeiras tarefas vai ser saber o máximo da área de projetos da tua empresa para depois conseguir performar melhor, assim. O ensino, o estudo, ele tem que estar nas duas áreas. Se tu não consegue ser uma coisa de cada vez, vai ser um vendedor, mais um charlatão do que um vendedor de verdade. Exato. Exatamente, cara. Tem que ter o domínio, e isso não tem, assim, não tem como, vamos dizer assim, ser diferente disso, na minha opinião. Dominar bem o conteúdo, dominar bem. E, cara, quando a gente domina, isso vai, e daí tem ligação que eu comentei antes. Cara, a nossa comunicação tende a ser melhor, ela é uma comunicação mais fluida. Por mais que ela não vá ser a comunicação mais fluida, porque eu especificamente posso ter necessidade de melhoria, mas, cara, se você domina, você tem mais segurança. Com mais segurança, você tem menos dificuldade, na verdade, de expor as informações, de se expor. Né? Então, tem uma série de benefícios envolvidos que não só o fato do conhecimento por si só, né? Sim. E aí, Betchol, eu já aproveito e queria te perguntar, tu falou antes que vendas está muito relacionado a processo, também controle, mas também ele está muito ligado a pessoas, né? Pessoas que eles têm que performar muito e tem que ser em alta performance para tu realmente estar faturando. E hoje, dentro de EJs, a gente não ganha salário, então a gente não tem estímulo, não tem motivação. E aí eu queria te perguntar como que um gerente, um diretor comercial em uma EJ, ele pode estar estimulando essa alta performance, como é que tu faz isso, como é que tu motiva as pessoas? Motivação financeira. Só vamos abrir esse adendo aqui, que senão o pessoal da PS escuta e a nossa cabeça rola. Não tem motivação financeira, mas existem outras motivações por trás. Isso, cara, no caso de EJ, velho, é o senso de pertencimento, cara. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque eu converso com várias EJs, né? Tenho o privilégio aí de poder continuar dentro do movimento, de certa forma. E, cara, eu vejo muita gente assim, cara, mas a galera não quer fazer, a galera não quer,
não quer executar, não gosta de fazer. Cara, daí assim, ó, agora é o momento chinelada na orelha, né? Que é o seguinte, velho, beleza. Se a sua EJ não tem projeto, como é que você vai executar projeto? Como é que você vai colocar... Sabe qual que é, na minha opinião, tá? Posso estar equivocado, mas na minha opinião, o maior objetivo de uma EJ, o maior de todos, foda-se o faturamento, cara. Eu fico puto quando fica essa porra desse faturamento aí, desde a época que eu era do MEG, sabe? Tem que faturar, é óbvio, tem que faturar, mas, meu, qual que é o objetivo principal? O objetivo principal é formar pessoas capacitadas que tenham valores adequados para transformar a porra desse país, cara. Olha a putaria que é essa. Você vê fase de eleição. O cara, é um lado a galera de esquerda, outro lado de direita, cada um de um lado brigando, cada um defendendo seus pontos, seus interesses. Por que não chega na porra de um acordo, cara? Tem coisas boas dos dois lados, entendeu? Por que tem que defender mais um lado do que o outro? Então, mano, a gente tem que formar gente boa, velho, com valor para ir para o mercado, para fazer diferença. Como é que a gente faz isso? Tem que rodar projeto. Tem que possibilitar que as pessoas interajam com o mercado, tem que possibilitar que as pessoas se capacitem tecnicamente. Cara, se uma pessoa está na IJ, ela diz assim, eu não gosto de fazer venda. Cara, tudo bem, tu pode não gostar, mas na tua vida, tu vai passar por muitas coisas que tu não gosta de fazer e tu vai ter que fazer, porque tem coisas que ninguém pode fazer por ti. Então, senso de pertencimento. Ou você pertence a EJ ou você não pertence. Na minha opinião, quando uma pessoa chega e fala assim, não quero fazer isso, cara, não tá com senso de pertencimento. Pode não ser culpa dela. Uma parte é culpa da pessoa, sinceramente. Cadê o senso de responsabilidade, cara? O senso de responsabilidade. E as lideranças precisam trabalhar isso junto com a EJ. Tem que desenvolver isso, tem que imergir, tem que trazer essa cultura, tem que trazer as interações que propiciem despertar esse senso de pertencimento. Tem que ter um propósito maior, isso tem que estar claro. E quando não está claro para a pessoa, ela entra num processo de fragilidade. Aí tudo bem, não vou culpar a pessoa, não quero colocar a faca no pescoço de ninguém, sabe? Mas eu fico bravo às vezes porque, cara, eu me doei demais, velho. Eu fiquei 2 anos e meio na parada, depois eu fiquei mais 1 ano na FEGERS, depois eu fui coordenador geral do ENEG. Então, mano, eu me ofendo um pouco, porque eu ajudei a construir esse movimento. 4 anos e meio, cara. E quando eu vejo a galera meio que não querendo fazer, eu fico meio puto da cara, entendeu? Desculpa, fiz um desabafo que tô até mais calmo agora. Não, mas tá certo, você tem que xingar mesmo. Betiol, a gente está inaugurando aqui, né? Primeiro o podcast, segundo as nossas primeiras tradições, tá sendo aí o precursor. E a gente tem uma última que é de finalização, assim, que é te pedir recomendação, tá? A gente vai te pedir 2, mas a primeira delas é um filme, série, livro que tu indica para a pessoa e que mudou a tua vida. Não precisa estar relacionado com vendas, pode estar relacionado com o que te impactou de verdade, assim, e que passa uma mensagem legal para alguém que tu quer ver trilhando um caminho de sucesso no futuro. Cara, vamos lá. Eu vou dizer 2 filmes que me marcaram muito, tá? Muito. Que é A Espera de um Milagre, é um filme antigo. Cara, tem umas 3 horas e meia. É muito bom, conta a história de um cara que foi preso, condenado e morto, um negro, porque ele estava presente na cena de um crime, de uma menina que tinha sido estuprada e morta, só que, na verdade, ele tinha encontrado a menina e tinha tentado salvá-la, né? Ele foi encontrado na cena do crime, chorando com a menina, e ele foi condenado e morto. Ele mostra a história de como é importante a gente desenvolver o senso de empatia e conexão com os seres humanos. Ele era uma pessoa amável e ele desenvolveu uma relação forte com um dos guardas, né, que tomaram conta da prisão dele. Eles criaram uma relação, enfim, no fim o desfecho é mais trágico. Estou dando um spoiler aqui, mas é um filme bem antigo, um livro também. Sim. Com Tom Hanks, né? Com Tom Hanks. Cara, muito emocionante, assim, eu me emociono porque o filme é muito bom mesmo. E o outro filme é o Patch Adams, porque ele mostra, para mim, cara, uma das coisas que eu mais valorizo é o lance de perceber as pessoas, sabe? Cara, tem gente que paga de bonzão, boazona, na frente dos outros, na frente da sociedade, não cumprimenta porteiro, não cumprimenta a empregada, trata mal o garçom, né, garçonete. Cara, isso é ridículo, né? Então, tipo assim... Isso irrita muito. E o Patch Adams mostra muito isso, a capacidade que ele tinha de perceber as pessoas e criar essa conexão. Então, para mim, trouxe um aprendizado muito grande. Eu assisti quando era pequeno, né? E até hoje é uma referência. Faz muitos anos que eu assisti esse filme e eu lembro dele detalhadamente, né? Então, 2 filmes muito legais. Perfeito.
E agora, o último pedido que a gente tem, se tu voltasse... Quantos anos tem hoje, Betiol? 32. 32, tá. Tem uma diferença razoável aí pra gente. Se tu voltasse até a nossa idade, então voltou a ter 20 anos agora, o que tu faria de diferente e tu acha que é precioso para alguém da nossa idade começar a fazer a partir de hoje? Cara, eu teria lido muito mais. Eu teria lido muito mais. Eu teria lido um livro por mês, pelo menos. Porque era uma época diferente, era uma época na qual eu tinha um pouco mais, vamos dizer assim, morava com pai, mãe, se bem que meus pais, quando eu entrei na faculdade, logo eles se mudaram para São Paulo, acabei ficando por aí. Mas eu tinha um pouco mais assim, eu tinha menos preocupações do que eu imaginava que eu tinha na época, muito menos. Então eu teria lido com muito mais intensidade, velho, muito. Olha, isso é uma das coisas que eu me arrependo. Eu sempre fui um cara de buscar informação, buscar conhecimento, mas eu sempre fui preguiçoso para leitura. Hoje, graças a Deus, é um hábito que eu desenvolvi. Mas eu teria lido, sei lá, 3, 4 vezes mais. Pelo menos um livro por mês eu teria lido. Esse é um... Se eu pudesse voltar atrás, eu faria isso. Boa. Perfeito. Betiol, é com isso aí que a gente encerra. Cara, muito obrigado por ceder o teu tempo pra gente. Muito obrigado, Luizão, também, que tá ficando responsável pela edição aí. E é isso. Acho que as tuas dicas foram valiosíssimas, assim. E a gente espera para uma próxima conversa aí, agora entendendo um pouco mais de vendas, né? Agora a gente falou sobre o cara que está começando, depois a gente pode falar para o cara que está um pouquinho mais avançado, como é que ele atinge uma performance melhor. Legal, cara, legal. Obrigado, eu agradeço aí o convite, cara, muito massa aí participar, trocar essa ideia com vocês. Vamos para cima que ainda tem prazo para a gente bater meta, né? Boa, Betiol, muito obrigado pela tua participação. A gente conta contigo novamente em um outro podcast. E fiquem ligados que daqui a 15 dias teremos outro podcast com outro empreendedor e mais uma conversa. Um abraço e até a próxima.